Você tem uma equação envolvendo o fatorial. Apenas uma ideia. Já que você tem igualdade de duas frações, você pode fazer produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, 81 vezes o fatorial de n-1. Por quê? Só para evitar a fração. Pode te ajudar? Essa expressão vezes 1 dá a própria expressão. Então, fica fatorial de n menos fatorial de n menos 1, n mais 1, menos o fatorial de n. Agora veja. De todos os que envolvem fatorial aqui, o menor deles é o fatorial de n menos 1. Então, lá vai. Você desenvolve todos em função do fatorial do menor. Esse n mais 1, você escreve como n mais 1, vezes o n e vezes o n menos 1 fatorial. Você faz isso. Menos esse n fatorial. Esse n fatorial é n vezes o n menos 1. N menos 1. Agora uma passagem importante que eu vou fazer aqui. Observe. O fatorial de n menos 1, ele aparece 3 vezes. Na matemática, você simplifica uma expressão, quando ela aparece em todos os termos, se você tiver certeza que essa expressão é um número diferente de zero. Lembra que o fatorial de 0 é igual a 1 e o fatorial de 1 é 1? Então não existe um número cujo fatorial é 0. Então isso aqui é diferente de 0. Significa que você pode dividir todo mundo aqui pelo fatorial de n menos 1. Então aqui vai ficar o n mais 1 que eu vou repetir vezes o n, você simplificou, e vai ficar aqui o n, você simplificou. Né? Propriedade distributiva, nós vamos ficar, vou escrever aqui à direita em cima, vai ser 81 que você vai repetir, esse n vezes n vai ser n ao quadrado, e aqui mais n, tá? Aqui à direita estamos escrevendo tudo isso para você, tá? Muito bem, o que vai acontecer agora? Se você deixar em ordem lá no segundo, fica n ao quadrado, tá? Fica n ao quadrado igual no primeiro a 81, porque note, acaba cancelando. Se n ao quadrado é igual a 81, eu posso te dizer que o n pode ser 9, quanto o n pode ser menos 9, no contexto de equação. Mas eu não posso ter fatorial de um número negativo. Conclusão, esse n vai ser 9 e essa é a resposta. Tá bem? Aqui eu quero simplificar toda essa expressão. Note o seguinte, embaixo, o denominador, o menor fatorial que você tem é o n menos 1 fatorial. Então você desenvolve todos em função do n menos 1 fatorial, essa que é a ideia. Olha como é que você pode fazer. O fatorial desse n mais 2, você escreve como o próprio n mais 2, vezes o n mais 1, e daí você escreve vezes n e vezes o fatorial de n menos 1. Você deixa em função do menor de todos que aparece aí, certo? Mais aqui do lado, você tem esse n mais 1 e vezes o fatorial de n menos 1 que você repete. Lá embaixo, n mais 1 multiplicado pelo fatorial de n menos 1. Aqui um detalhezinho. Evidente que você pode fazer assim, tá? Você poderia colocar o termo comum em evidência. Você pode. Agora, se vocês olharem com atenção aqui, vocês vão notar o seguinte, dá para colocar quem em evidência? Olha o que aparece aqui, e o que aparece aqui, Você poderia colocar esse n mais 1 multiplicado pelo fatorial de n menos 1 em evidência. Vamos até abrir um colchetes aqui. Se você fatora colocando isso em evidência, aqui dentro vai sobrar um n mais 2 que já estava, vezes esse n. E como você tirou todo esse elemento daqui, sobrou o número 1. Se você tiver dúvida, quando você usa a propriedade distributiva, você volta ao que estava escrito. Olha só qual é o final do exercício agora. Veja, esse n mais 1 vezes n menos 1 fatorial, você acaba simplificando. O que sobra para você é isso aqui,
o que vai sobrar, afinal de contas? Vou até reescrever aqui do lado. Vai sobrar o n mais 2 vezes o n aqui, somado com o número 1. Vamos dar uma melhorada nisso aí. Esse n vezes n é n ao quadrado e aqui mais 2n's, somado com 1. E aqui algo de matemática básica para você recordar. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui é a mesma coisa que o quadrado de n mais 1. Se você não lembra, vamos lembrar lá. Ó. O que é o quadrado de uma soma sempre? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo. É isso que aparece como resposta. Uma sugestão aqui para você começar. Se você tem igualdade de duas frações, para evitar isso, você já pode fazer produto dos extremos igual ao produto dos meios. Ou produto dos meios. Ó. Se você pega esse fatorial de n mais 2, somado com o fatorial de n mais 1 e multiplica por 1, dá ele mesmo. Igual ao produto dos extremos, que seria 48, que multiplica o fatorial de n. Agora, bastante atenção. Dos 3 fatoriais, o menor é o n fatorial. Então, o que você tem que fazer? Desenvolver todos em função desse menor. Esse n mais 2 fatorial é o n mais 2 vezes o seu antecedente, n mais 1, até chegar em n fatorial. Mas esse n mais 1 fatorial é o mesmo que n mais 1 vezes o fatorial de n. Está aqui. E lá no segundo membro, 48 multiplicado pelo fatorial de n. Agora vem uma passagem importante. É sempre bom comentar isso aqui. Ó. Você pode dividir todo mundo por fatorial de n por um motivo. Fatorial de um número natural sempre vai ser diferente de zero. Então você está dividindo por um número que é diferente de zero. O que sobra de tudo isso para você? Ó? Sobra esse n mais 2 aqui vezes n mais 1. Aqui vai sobrar o n mais 1. Estou só repetindo aqui, né? Vai sobrar esse n mais 1. E lá no segundo membro vai sobrar o 48. Hora da gente eliminar os parênteses. Vamos escrever isso aqui à direita. Lá vai. Esse n vezes n aqui em cima, ó, dá n ao quadrado. Já esse n vezes 1 é o próprio n. O 2 que multiplica o n agora é 2n's. E o 2 vezes 1 é a mesma coisa que o 2. Repete ainda esse n mais 1 que aqui aparece. Ó. Repete esse n mais 1. Puxa aquele 48 do segundo para o primeiro, para deixar zero lá no segundo membro. E agora você vai organizar. Ó. Você fica com n ao quadrado mais. Junte os termos que são semelhantes. Um n com 2n's com n, isso aqui vai te dar 4n. Esse 2 soma com 1 menos 48, isso aqui vai ser menos 45. Aqui a gente chega num ponto importante. Quem sabe resolver uma equação do segundo grau pela forma de Bhaskara, é o momento de você utilizar. Agora, quando as raízes são inteiras, você pode resolver assim também. Ache dois números cujo produto seja menos 45 e a soma tem que ser menos 4. Uma raiz vai ser menos 9 e a outra raiz vai ser 5. Confira. Produto menos 45, soma vai ser menos 4. Não precisa saber calcular mentalmente. Eu calculo aqui apenas para ganhar um pouquinho de tempo, certo? O fato é, a resposta não pode ser negativa, porque você está com fatorial de número, então a resposta é n igual a 5. Bem, essa equação, você tem 4 termos em fatorial. Você tem fatorial de n mais 2, que você pode desenvolver até chegar em fatorial de n mais 1 para simplificar. Fatorial de n menos 1, que você pode desenvolver até chegar em fatorial de n menos 2 para simplificar. Tá? Vamos fazer então o seguinte. Ó. Esse fatorial de n mais 2, eu escrevo como n mais 2 vezes o fatorial de n mais 1. E eu paro por um motivo, tá? Não é a única saída, mas é uma saída.
eu já tenho o fatorial de n mais 1 embaixo e está a multiplicação em cima embaixo. Esse fatorial de n menos 2, você repete, tá? E lá embaixo, quando você pega o fatorial de n menos 1, é o n menos 1 vezes o seu antecedente. N menos 1 é n menos 2. Segundo membro, 4, tá? Agora observe qual é a simplificação. Fatorial de n mais 1 com fatorial de n mais 1. Fatorial de n menos 2 com fatorial de n menos 2. O que sobra de tudo isso? No numerador, o n mais 1, ao passo que no denominador, n menos 1. E no segundo membro, você tem aquele número 4. Na próxima passagem, você vai jogar esse n menos 1, que está dividindo, vai passar ele multiplicando. Então ficaria o n mais 2 aqui, que você repete, esse 4 vezes n, que vai dar 4n, e o 4 vezes menos 1, que é a mesma coisa que menos 4. Bom, tudo que tem n, deixa de um lado. Olha o que vai acontecer. 2 mais 4, você fica com 6. 4n menos n, 3 vezes n. O n que você encontrou é n igual a 2. Essa é a resposta, só que tem um detalhe, cuidado. É um número natural, aí você tem que analisar alternativa por alternativa. É um número natural par, que aparece na letra A, certo? Essa é a resposta. Esse produto, você tem que descobrir qual é a expressão entre as alternativas que representa o mesmo valor numérico. Quer ver uma coisa? Em primeiro lugar, você só tem números pares aqui. Esse 20, você pode expressar como 2 vezes 10. Esse 18 como 2 vezes 9. Esse 16 como 2 vezes 8. E esse padrão, ele vai acabar se repetindo até o final. O 6 que aqui aparece, 2 vezes 3. O 4 que aqui aparece, 2 vezes 2. E esse 2 que aqui aparece, você pode escrever como 2 vezes 1. Olha o finalzinho dessa questão. Ó. Essa expressão vai ser a mesma coisa aqui. Atenção para mim aqui. Ó. Você está vendo que esse 2, ó, ele vai se repetir aqui, ó, em todos os fatores, ó. E serão quantos fatores? 10. Então, esse 2, ele vai aparecer 10 vezes. Então, eu vou até fazer assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Vou colocar reticências vezes 2, mas eu vou chamar a tua atenção que ele vai aparecer 10 vezes, tá? Do lado também, olha o que aparece, 10 vezes 9 vezes 8 e assim por diante. Se aparece 10 vezes 9 vezes 8, reticências, até chegar em 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui, na verdade, é algo conhecido. Isso aqui é o fatorial de 10. Então, tua resposta, 2 multiplicado por ele mesmo 10 vezes é o 2 elevado à décima. Esse 10 vezes 9 vezes 8 reticências até chegar em 1 é a mesma coisa que o fatorial de 10. Está aqui, ó. Esta é a resposta simplificada. Essa equação, você tem fatorial de x mais 1 e fatorial de x. O maior deles é o fatorial de x mais 1, é o que você desenvolve. Então, o fatorial de x mais 1 é ele mesmo, vezes o fatorial do seu antecedente. O segundo membro é 3 que multiplica o fatorial de x. Aqui, ó, sempre cuida com essa simplificação. Eu vou dividir membro a membro, isso aqui, ó, pelo fatorial de x por um motivo. Eu sei que isso é diferente de zero, tá? Na matemática, eu só divido um número se eu tenho certeza que é diferente de zero. Então, o que acontece? No momento que você simplifica, vai sobrar isso aqui, ó. E aí a sua conclusão, que esse x vai ser a mesma coisa que o 2. Essa é a resposta. Bem, nessa equação, cuidado que ele pede a soma e o produto das raízes. Não as raízes, a soma e o produto, tá?
Bom, fatorial de x mais 1 aqui, você desenvolve como x mais 1 vezes o fatorial de x. Uma sugestão já. Joga esse x fatorial para o primeiro membro, fica menos x fatorial, e no segundo você deixa aquele 6x que lá aparece. Vantagem de fazer isso, você pode colocar esse fatorial de x em evidência. Só que quando você colocar esse fatorial de x em evidência, aqui vai ficar o próprio x mais 1 menos, tirou esse fatorial de x aqui em evidência, no seu lugar ficou o número 1. Se você tiver dúvida, propriedade distributiva. Olha o que vai acontecer agora. Aqui dentro fica 0 mais x, fica x. Então, sobra x fatorial vezes x igual a 6x. Como é que você resolve isso? Sugestão. Joga tudo para o primeiro membro para deixar no segundo 0. Para deixar no segundo 0. Se você colocar esse x em evidência, vai sobrar fatorial de x menos 6 igual a 0. Na matemática, quando um produto vale 0, é porque necessariamente um de seus fatores tem que ser 0. Tá? Então analise todas as possibilidades. Primeira possibilidade, x igual a 0. Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, fatorial de x menos 6 é a mesma coisa que 0. Ora, se fatorial de x é 6, quem é o x que satisfaz isso aqui? Qual é o número cujo fatorial é 6? Esse x é 3. Você quer conferir? O que é fatorial de 3? 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, eu tenho duas soluções. O que ele pede para mim? Ele pede a soma e ele pede o produto. A soma das duas dá 3, ao passo que o produto das duas vai ser igual a 0. Se ele pede a soma e o produto, você tem aí as duas respostas. Resposta letra D, portanto. Teoricamente, nesse exercício, você tem que substituir o n por 1984. Mas se você colocar 1984 aqui, vai dar muito trabalho. Então, sugestão. Antes de você substituir o n, vê a possibilidade de simplificação. Por exemplo, fatorial de n mais 1, quem é maior é o de baixo. Então, não mexa nesse fatorial de n. Agora, o n ao quadrado menos 1 é um produto notável conhecido. É o produto de uma soma por uma diferença. Se você não lembra, o que é o produto de uma soma por uma diferença? Quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Se tiver dúvida, propriedade distributiva. Lá embaixo, o fatorial de n mais 1 é o n mais 1 vezes o fatorial de n. Olha as simplificações possíveis aqui. Ó. Fatorial de n com fatorial de n, é n mais 1 com n mais 1. Traduzindo, o termo a índice n, ele é, na verdade, n menos 1. Se você está interessado em a índice 1984, cabe a você substituir o n por 1984. Então, fica 1984 na expressão, no lugar do n, menos 1. E o que vai te dar isso? 1983, que é a resposta que deve ser assinalada. A soma de todos os números primos que são divisores do fatorial de 30. Aqui um detalhe. Quando você pensa no fatorial de 30, você tem o 30 vezes o 29, você tem vezes o 28, reticências aqui, ó, vezes o 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes 1. Eu quero a soma de todos os divisores de 30 que são números primos, ou de 30 fatorial. Na verdade, os divisores primos serão os fatores primos que vão aparecer aqui. E quais são os fatores primos que aqui aparecem? Ó? O 2 é o número primo,
o 3 o 5 vai ser um dos fatores, serão todos os fatores de 1 até 30. Então você tem que descobrir quais são os números primos de 1 a 30, é isso que o cara está perguntando. Você tem o 7 como número primo, o 11 é o número primo, o 13 é o número primo, o 17, o 19, aí aparece o 23, aparece o 29. Esses são os caras que são os fatores primos. Como ele quer a soma desses números aqui, se ele pede para você essa soma, você vai ter que calcular isso aqui, ó, né? Vamos lá? 2 mais 3 mais dá 5, 5 mais 5, 10, 10. Soma com 7, 17. Então até aqui eu já somei. Esse 11 com esse 13 dá 24, tá? Depois, esse 17, quando você soma com o 19, isso aqui vai te dar 36, somado daí com 23, quando você soma com o 29, vai te dar 52. Você vai ter que efetuar essa soma. Se você efetuar essa soma, sua resposta vai dar 129. É a resposta procurada. Bom, você tem que analisar cada um dos itens. Uma forma de você analisar, por exemplo, se isso aqui é igual a isso, é você separar as duas expressões e esboçar um cálculo. Você não precisa fazer um cálculo exato, mas pelo menos começar é interessante, ó. Por exemplo, o que é 3 vezes 4 fatorial? Quando você desenvolve 4 fatorial, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando você desenvolve o 12 fatorial, é 12 vezes 11 vezes 10 reticências vezes o 3 vezes 2 vezes 1. Ora, você não precisa nem efetuar os cálculos para saber que os dois resultados serão bem diferentes, né? A mesma coisa aqui, 7 fatorial. Quando você desenvolve o 7 fatorial, isso aqui é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O 3 fatorial é 6. Não precisa fazer o cálculo para verificar que é completamente diferente de 21 fatorial, que seria 21 vezes 20, vezes 19, reticências, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse 21 fatorial vai dar um número gigantesco. Fatorial de 4. O que é fatorial de 4? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que se você levar ao quadrado, fica 24 ao quadrado. Ó, vai ficar isso aqui, ó. Não precisa nem calcular. Porque o que é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 16. Aí fica 16 fatorial. E 16 fatorial, acredite, na hora que você desenvolve, isso aqui vai dar um número gigantesco, ó, gigantesco. São dois números completamente diferentes um do outro. E, finalmente, 30 fatorial sobre 28 fatorial, esse você simplifica. Pega o 30, desenvolve o 30 até chegar no 28 fatorial. 29, 28 fatorial. Por que você faz isso? Porque embaixo você já tem o 3 e já tem o 28 fatorial. Olha o que vai acontecer. Você simplifica. E esse 30, quando você divide por 3, fica 10 vezes 29, que vem a ser exatamente o 290, que é o que ele está dizendo no item 4. Então, apenas o item 4 é verdadeiro. Essa é a resposta.